Capítulo 2: Os modelos da personalidade humana. Na superfície da consciência, nossos problemas parecem complicados e sem solução. E da mesma forma, temos dificuldade para entender as ações e os sentimentos de outras pessoas. Isso porque nos falta perspectiva correta para enxergar a nós mesmos e os outros. Na verdade, a estrutura da psique humana, nossa personalidade, não é tão complicada assim. De forma simplificada, nossa personalidade tem várias partes. Temos partes infantis e partes adultas, bem como níveis conscientes e inconscientes. Ao conhecermos a estrutura da nossa personalidade, somos capazes de trabalhá-la e resolver muitos problemas que antes pareciam insolúveis. Vou explicar neste livro como isso funciona. Como foi dito, a criança interior é uma metáfora para as partes inconscientes de nossa personalidade, que foram cunhadas na infância. Nosso emocional está atrelado à nossa criança interior. Isso inclui o medo, a dor, a tristeza e a raiva que sentimos, mas também a alegria, a felicidade e o amor. Ou seja, a criança interior tem traços positivos e felizes, mas também traços negativos e tristes. Neste livro, vamos conhecê-los melhor para poder trabalhá-los. Existe também o ego adulto, ou o adulto interior. Essa instância psíquica abrange a parte sensata e racional da nossa mente, isto é, nossos pensamentos. Quando funcionamos no modo adulto, assumimos responsabilidades, planejamos, agimos com antecedência, percebemos e compreendemos conexões, avaliamos riscos e também controlamos o ego criança, isto é, nossa criança interior. O ego adulto age de forma consciente e proposital. Sigmund Freud foi o primeiro a dividir a personalidade humana em instâncias diferentes. O que na psicologia moderna é chamado de criança interior ou ego criança, ele chamou de id. O ego adulto, ele chamou simplesmente de ego. Freud descreveu ainda o chamado superego, que seria uma espécie de instância moral dentro de nós, que a psicologia moderna chama de ego pai, ou crítico interior. Quando agimos no modo pai, nos dirigimos a nós mesmos no seguinte tom: deixa de ser burro, você não passa de um inútil, não faz nada direito, nunca vai conseguir fazer isso. Algumas abordagens terapêuticas mais recentes, tais como a terapia do esquema, dividem essas três instâncias principais, ego criança, ego adulto e ego pai, em outras menores. Temos, por exemplo, a criança interior ferida, a alegre e a zangada, e temos pais interiores castigadores ou benevolentes. O renomado psicólogo alemão Schultz identificou toda uma série de subpersonalidades, chegando a cunhar o termo equipe interior. Neste livro, quero manter as coisas o mais simples e pragmáticas possível. Quando tentamos lidar ao mesmo tempo com várias instâncias psíquicas, a que me refiro como modos, logo vemos que o trabalho se torna árduo e pesado. É por isso que vou me concentrar na criança interior alegre, na criança interior ferida e no adulto interior. Como minha experiência me mostrou, essas três instâncias bastam para solucionar nossos problemas, mas vou substituir os termos criança interior alegre e criança interior ferida por criança sol e criança sombra, pois soam muito melhor. Mas não fui eu quem inventou, e sim a psicóloga Julia Tomuschat, autora do inspirador livro A Essência da Criança Sol.
Tanto a criança sol quanto a criança sombra são subdivisões da parte da nossa personalidade, que denominamos criança interior, e que representa o nosso inconsciente. Estritamente falando, existe apenas um inconsciente, ou seja, apenas uma criança interior. Além disso, a criança interior nem sempre se revela de modo inconsciente, pois se torna consciente assim que começamos a trabalhar com ela. A criança sol e a criança sombra representam estados diferentes da nossa consciência. É uma diferenciação mais pragmática do que científica. Em meus muitos anos de experiência como psicoterapeuta, desenvolvi um método para solucionar problemas que utiliza as metáforas da criança sol e da criança sombra e com o qual você pode resolver quase todos os seus problemas. Digo quase, pois isso não vale para problemas que estão fora do seu controle, o que inclui reviravoltas do destino como doenças, a morte de um ente querido, guerra, catástrofes naturais, crimes violentos e abuso sexual. Vale lembrar que a capacidade de lidar com tais reviravoltas vai variar de acordo com a personalidade de cada um. Pessoas que já se encontravam em conflito com a criança sombra antes de uma tragédia terão mais dificuldade em superá-la do que aquelas mais propensas ao modo criança-sol. Se seu maior problema deriva de uma tragédia, você também tirará proveito deste livro, mas terá maiores benefícios para tratar problemas caseiros, dificuldades de relacionamentos, humores depressivos, estresse, medo do futuro, apatia, crises de pânico, comportamentos compulsivos e outros que, em geral, são de nossa responsabilidade. Todos esses costumam estar relacionados à nossa criança sombra, ou, em outras palavras, à nossa autoestima.